Muito bem-vindos ao sexto episódio do Loose and Stiff. Um bocadinho mais atrasado comparativamente com os outros episódios, mas foi por circunstâncias. Quisemos aguardar até depois da Valonga Extreme. Depois a corrida adiou por causa dos incêndios e, entretanto, adiou cerca de 3 semanas. E pronto, foi mais ou menos isso. Nós éramos supostos termos gravado este episódio logo a seguir à Valonga Extreme, que andas tolos. Também a corrida em si não só atrasou na data, mas também atrasou na corrida principal 1 hora e isso prejudicou um bocado aqui a. Nós achamos que a corrida ia acabar às 5. Não, antes o pódio seria às 5, era como estava Exato. escrito. Então nós às 6 já podíamos estar a começar aqui a chegar. Às 6 ainda nem sequer tinha sido o pódio, portanto tudo isso atrasou bem mais do que o que nós achávamos, então já não conseguimos gravar no domingo. Estamos a gravar agora. Depois da segunda, tu ficaste completamente encostado às boxes. Fiquei encostado às boxes, estava doente. Depois Começou fiquei assim. doente psicologicamente Depois, também. começaste assim com umas alucinações nos dias E, seguintes. e depois demorei 2 dias a recuperar e agora já estou novo, estou de volta. Exato. Depois fiquei eu, assim, ainda estou meio coisa da garganta, daí a minha voz assim um bocado nasalada, mas, mas conseguimos, cá estamos, vivos, mais ou menos, mas estamos. E acho que também uma das perguntas que nos fizeram repetidamente, e bem, era falar sobre a Valonga Extreme. Por isso, Diogo, o que é que achaste da Valonga Extreme deste ano? Hum, Nova organização? Nova organização, até não sei se viste um comentário do Melícia, Por acaso não. não, a dizer que não se devia chamar Valonga Extreme, que a Valonga Extreme é ele que organiza e não sei o quê. Tch, Aquela picardia. aquela farpa. Mas eu gostei da prova, achei que se calhar percebi a ideia, mas achei que eles fizeram uma prova grande demais, se calhar para o nível organizativo que têm, porque é a primeira prova, é normal que os problemas aconteçam. E passaram de não, não digo calor extremo, também não dava calor mega extremo para esse fim de Dava, semana dava. Não, dava, dava. 30 graus, não é extremo. Não, eu digo-te, eu se fizesse a mesma corrida com o calor que estava, eu tinha morrido de desidratação, com uma insolação, qualquer coisa. Pronto, pronto, calor extremo para o outro espectro que é tempestade extrema de por acaso não estava frio, mas Não. chuva e vento. E então isso aliado a ser a primeira prova que eles organizam a nível nacional, causou ali alguns problemas, principalmente no prólogo noturno. Todo aquele trabalho para apenas darmos uma volta, depois ainda houve a perspectiva de o público está à espera, deem uma volta, mas a pista também não era assim tão apelativa, era um bocado perigosa. Estava a chover, os pilotos já estavam ali, os hobbies, por exemplo, já estavam ali há mais de meia hora, 45 minutos, então também não tinham grande vontade de continuar a dar voltas ali, e principalmente sem contar. O que eles deviam ter feito era fazer 2 voltas cronometradas. Não, não demoraria assim tanto, não éramos assim tantos pilotos e com o ritmo com que estávamos a fazer teria sido bastante rápido, mas são coisas que se aprendem. No domingo, e eu. Acho que se tivesse tido bom tempo e mais pessoas lá, a ideia vingaria um bocadinho mais. Agora, com o Sim, mau tempo, de facto, havia muito poucas pessoas ali a assistir e eles queriam fazer um bocado o formato super teste, não é? Tipo, como o Enduro GP faz. Acho que a ideia estava lá, a execução, dadas as circunstâncias e até a própria dimensão, acho que ficou um bocadinho aquém, mas a ideia estava lá, pelo menos. sim, a ideia era boa, a execução não foi tão boa, mesmo os obstáculos, por exemplo, o carro tinha uma rampa para subir e uma rampa para descer, ou seja, tinha que ser 1 a 1, não dava para fazer qualquer outro tipo de maneira, mesmo os troncos tinham rampas extremamente estreitas, por isso tinha que ser 1 a 1, eu ainda propus a fazer uma corrida, só que também havia um problema da polícia, a polícia não queria mais de 2 pilotos ao mesmo tempo na pista, por isso vários problemas, foi o que foi. Na prova principal começou mal porque atrasou logo 1 hora, porque é coisas alheias à organização, mas pronto, são problemas que às vezes acontecem. E no geral o percurso estava bom, já toda a gente sabe, eu não sou muito fã deste tipo de percurso. Se bem que este até nem tinha grandes partes em que não andávamos a fazer nada. E eles, Não, por acaso também e não eles, achei. eles fizeram um bom trabalho nisso. Agora, o que eles tiveram para fazer para não termos partes sem fazer nada, ou seja, partes de percurso longo, foi enrolar um bocado a prova. E o que acontece quando enrolas a prova sem controlo é que há asos
os pilotos a perderem-se, há atalhos, há sempre um grande problema de controle de prova, que é mais uma coisa que se aprende com várias organizações, com várias provas feitas. Percebi a ideia, mas em termos competitivos é um bocado difícil fazer o que eles fizeram. Esta prova, para ser bem feita, tinha que ser 3 vezes os CPs que tinha, porque às vezes em que ias para trás e voltavas ao mesmo sítio, e principalmente sendo 2 voltas, não é? Porque na primeira, se calhar ninguém arriscou muito porque não tinham a certeza. Agora na segunda, Toda a já gente já sabes que não está sabia. lá ninguém. Eles ainda falaram a dizer que ia ter gente a controlar de moto e assim, mas num Não percurso de dá. 30 e tal quilómetros é impossível controlares tudo. Sim, é verdade seja dita. Tipo, teus hobbies até acredito que consigam controlar. Os prós ao ritmo a que vocês andam, esquece lá. Não, Tipo, por acaso os prós acho mais fácil porque nós somos mais identificáveis, não é? Tipo, ao longe toda a gente sabe que sou eu, ao sim, longe toda a mas gente não sabe te que é o apanham. Diego. Mas não te Não, apanham. não, mas não é questão de apanhar, mas podem-me apanhar a aldrabar o percurso, era mais nessa perspectiva. E Eu depois sei, eu percebo, desclassificam-te no fim, eu não, percebo o eles que não queres precisam de me dizer, apanhar. mas para te conseguirem Não, mas desclassificar tem que estar sempre em cima de ti. sim, mas eles, a prova como enrolava bastante, tu conhecendo, como o Hugo Rodrigues e os outros que davam de moto da organização conhecem, conseguem facilmente Ok. ir de um sítio ao outro. Só que a prova vai tendo problemas, estava a chover muito, rios, ou seja, transbordaram, sítios que ficou intransponível, mais a parte de lama, mais outros problemas, fitas, pessoal perdido. Então também não consegues controlar isso. Eu acho que não consegues controlar como eles achavam que iriam controlar. Sim, sim. Não é que eu tenho algum tipo de queixa dos meus adversários ali, de nós quatro. Até tenho que dar. Não é, nem é bem dar os parabéns, porque é, Dar é, o, mérito. é, é o espectável Sim. de fazer o que se devia fazer, que foi o que o Nis Teves fez. Tanto na primeira vez que ele se perdeu, que foi logo no CPU1, que não viu o nosso desvio e entrou pelo desvio hobby e apanhou-me no pica quando já lhe estavam a picar, porque também eles não estavam bem a perceber, tipo, não sabem, é normal. E ele voltou para trás para fazer onde deveria ter sido feito. Como na segunda volta também apanhei-o numa dessas partes que enrolava e ele deve-se ter perdido, porque é normal o pessoal quando faz aquele rio vira à esquerda, nunca ninguém vira à direita para voltar para trás para fazer a outra parte, que é tipo uma saída, para depois ainda enrolar. Então ele de repente estava à minha frente e, e eu vi que ele ficou realmente admirado por me ver atrás dele, porque ele até quase caía 2 vezes a tentar, tipo, quando viu que era eu, travou assim de repente, perguntou o que é que passava. Eu disse: Olha, não sei, estás à minha frente. E ele acabou por vir para trás e tentar encontrar o caminho. E depois ele diz que acabou por cair e ficou desmotivado, porque também já tinha perdido um bocado o comboio. Mas pronto, não era toda a gente que faria isso. Não, de todo. Ou seja, estar ali na situação deixava-me seguir um bocadinho e depois entrava outra vez e não havia maneira de controlar nada, Claro. não é? Por isso, ele Nem podia ter. tu, nem ele, nem Nem ninguém. eu, e eu podia dizer que ele atalhou, ele dizia que não, é um contra um, sem haver oficiais de prova, Sim, não sim, vale sim. nada. Que é isso outro problema deste formato de prova. Mas no geral o percurso estava fixe. Eu antes da prova falei com o organizador e propus-lhe o meu formato de prova, como que seria o prólogo igual na cidade, no sábado à noite, depois domingo de manhã, a começar às 9h30, por exemplo, fazer a volta que nós fizemos, mas só uma volta, que Nós para ti chegou. no monte ou no prólogo? Não, 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 no monte. Exatamente a mesma prova, ou seja, em vez de serem 2 voltas, era só uma, porque não houve muita gente a dar 2 voltas no tempo. Eu demorei 2 horas para dar a primeira volta, por isso para ti chegou, não é? Sim, 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 sim. Por isso eu acho que para 70% dos pilotos chegaria uma volta e depois à tarde usava ali as 3 4 trialeiras míticas e fazia uma especial pequenina a Ok. dar tipo 1h30 ou 2 horas de resistência ali, a dar 10 minutos por volta, porque até estava a chover, bastante até, e Sim. vento, e tinhas bastante gente nas Por trialeiras, por acaso isso. tinha, fiquei surpreendido. Por isso, acho que ia ser uma boa prenda para o público e incentivava-os ainda mais a ir lá. Disseram-me que foi um bocado tarde, que vão considerar essa ideia para a próxima, e acho que deveriam. Também percebo, não é? Eu dei essa ideia há um mês e tal atrás, Sim, então eu é já tinha normal feito o que já percurso. tinham pensado em tudo, era difícil, mas acho que para o futuro é algo que eles deveriam pensar, porque o Hard Enduro duvido que consigas ter uma prova com muitos mais pilotos que o que tiveste aqui. Acho que Ok. vai andar aqui 100, 70, 100. Entre os 60 e os 100 pilotos, não acredito que seja muito mais, também não acredito que seja muito menos.
e acho que já compensa começar a pensar no público, porque os pilotos já são esses, acho que não consegues atrair mais. Talvez um outro espanhol, mas cada vez mais, ainda para mais a classe hobby agora, não podes ter mais de 50 anos para participar na classe hobby, Certo. nem menos de 16 ou 18, não sei bem, e então já aí fechas mais. Restringe bastante, sim. Depois tens a parte dos espanhóis, os pilotos espanhóis que têm vontade de vir cá, normalmente têm licença espanhola, então também não podem correr, têm que dizer que não têm e tal, não podem ser muito conhecidos, têm que fazer ali umas maroscas para correrem na classe hobby, senão têm que tirar start permission. E o E... start permission lá é caro, ainda para mais se for como esta prova de 2 dias, ainda é mais Sim, caro sim, ainda. sim. Por isso, acho que começar a pensar um bocado no público, como eles fazem no Xpania, acho que vai começar a trazer mais valor do que pôr estas provas em tipo formato Brasil, que é uma volta grande e Sim, sim. pronto, não vês nada. Ainda para mais se tivesse. É que no Brasil eles têm 3 ou 4 influencers, assim digamos, que acompanham a prova com o telemóvel, fazem stories, fazem directs, fazem Ok. tudo. Então tens uma ideia do que é que está a acontecer. Tu aqui não tens ideia nenhuma, não é? Dá uma cobertura tipo dos resultados Não, live, não é? não é tanto resultados, era mais. E eles vão para uma trialeira e filmam e tens uma ideia. Tipo, pronto, só vês 2 ou 3 trialeiras, mas tens a Sim, ideia, tipo, está a andar bem, está a andar mal, está longe, está sim, perto, sim, o sim, que é que está a sim. acontecer, como é que está o terreno, se está difícil, se está fácil, se está a agarrar. Na altura do Paulo, ele fazia muito isso, porque ele levava o Sim, fotógrafo sim. e pronto, tem muitos seguidores. Muita gente via esses diretos, ele ficava lá, filmava os pilotos que estavam. Agora não temos bem isso, será uma coisa a pensar, se calhar, se for para manter este formato. Mas no geral, acho que foi uma prova que correspondeu um bocado às expectativas. E estes enrolances fizeram com que nos perdêssemos um bocado. E era aí que eu quero fazer outro reparo, que é, acho o regulamento estúpido, porque eu, por exemplo, não queria ganhar o prólogo na sexta-feira. Eu sempre te disse isso, né? Eu sempre te É, disse que o lugar ideal para arrancar é terceiro ou quarto, porque arrancando na frente e sendo que o tempo desconta, ou seja, o teu tempo de prova é o tempo de chegada menos o tempo de partida e não é o tempo absoluto de partida. Então, isso quer dizer que, vamos pôr, dar o exemplo desta prova, o Luís Silva apanhou-me a mim e ao Diego e, e ele se chegasse connosco, ganhava a prova, independentemente de quem chegasse à meta em primeiro. certo. Isso, primeiro dá uma confusão para o público, não é? Porque, tipo, vem-me Acabou a em chegar. terceiro e ganhou. Está em E, terceiro? e principalmente porque 1 minuto é muito tempo. Então eu É. posso chegar, ou seja, dei-lhe 40 segundos, e ainda assim ele ganha a prova e o público não vai perceber, porque eu ganhei com alguma distância e ainda assim fiquei em segundo porque arranquei à frente. Não faz grande sentido. Então o que eu propunha, que eu já disse ao Mariano, foi 2 coisas. Era multiplicava o tempo do prólogo, porque o prólogo agora não conta para nada. Absolutamente Certo. nada. É igual fazeres primeiro ou quinto ou sexto. Eu, Ou ganha, ficas em primeiro com uma diferença de 3 minutos, ou ficas em não, não, primeiro com uma diferença de 3 segundos. É. Para não. já está a ser igual. Não. Se for 3 minutos, conta, porque o tempo de prólogo é Sim, sim, decisional. sim, mas o que eu estou a Mas dizer é. Percebes o que eu estes estou a dizer? prólogos é difícil ganhar mais do que 10, 15 Mas é segundos. isso que eu estou a dizer. Tipo, ou seja, a diferença de tempo que tu tens do primeiro para o segundo, ou o que seja, é praticamente Irrelevante. irrelevante, É sim. E irrelevante. Então, multiplicando por 10 essa diferença era, fica significativa. era isso que eu propunha. Era multiplicar por 5 ou por 10, teríamos de ver mais ou menos, mas eu até diria por 10 para dar alguma Sim, importância ao prólogo. E aí, pronto, se tu des 10 segundos, vezes 10 já tens 6 segundos, já tens 1 minuto e 40 de margem. sim, Por sim. isso, já não é só ele apanhar. Sim, 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 sim. E depois, outra coisa que se podia fazer, ou seja, os dois Sim. ou só uma, era os pilotos, já eles fazem no Dakar e nas provas de navegação, porque isto no fundo é uma prova de navegação também, porque Sim. há muitos sítios, eu sabia mais ou menos onde é que eles iam passar, eles abriram bastantes sítios novos, mas não sei a ordem, não sei se é para virar à esquerda, à direita, e isso traz alguns problemas. E isso faz com que o piloto que vá à frente perca algum tempo também a tentar ler e a tentar ver para onde é que estão as fitas, e às vezes não se vê bem, eles usaram uma fita branca que não tem assim tanto contraste. Não. Às vezes era difícil de ver se era por aqui, por ali, quando chegas ao topo do monte. Sabia-se melhor para onde é que nós eh, não tínhamos que ir por causa das Exatamente. fitas laranjas do que para onde se devia ir, que era esta. E isso faz-nos perder algum tempo, enquanto o piloto que vem atrás tem as marcas e a partir do momento em que ele te vê, já não tens hipóteses. Outra coisa é que esta prova anda muita gente aqui e esta prova não é particularmente difícil. Não.
Tu não achaste. Também Não. desviaste de algumas coisas, mas Sim, sim. não tem nada. Graças a Deus. Não tem nada de impossível como é Lagares. Então, a menos de um erro grande, é difícil de ganhar uma margem de tempo considerável. Isto não tirando o mérito ao Luís Silva, porque ele andou super bem, apanhou-nos quase desde o início por causa destes problemas de perder e andamos sempre juntos. Depois os Picas também tentaram, houve esse problema dos telefones, não funcionava muito bem, então eles picavam à mão, tentavam com o telefone, e sendo eu o primeiro a chegar, tentavam com o telefone, não dava, No segundo já não iam tentavam. buscar o alicate, onde é que Yeah. ele estava, picavam-me, no segundo já picavam direto com o alicate, então isto, nós, mesmo que eu ganhasse um bocadinho, voltávamos a juntar ali, ganhar um bocadinho, já voltávamos a juntar. E chegamos à primeira volta muito perto, todos uns dos outros, nós os quatro, basicamente. Eu perdi um bocadinho mais de tempo na assistência, o que achei que não seria significativo, mas podia-me ter custado a prova, porque logo a seguir tinha um buraco de lama Pois. e o Luís Silva foi o primeiro a entrar e eu e o Diego ajudamos-lo. Depois o Diego entrou e eu ajudei o Diego e eu já fui por outro caminho mais acima, mas entretanto o Luís Silva já tinha ganho mais distância. Enquanto eu estava a ajudar o Diego, o Ni acabou por me passar, então eu de repente passei de chegar à assistência a primeiro, como 3 minutos depois de prova já estava em quarto e com alguma distância. Uh, Depois o Ni aconteceu isso, de se perder e tal, o Luís Silva também se perdeu, mas encontrou. E fomos os três e o Luís Silva acabou por passar para a frente e ele próprio admitiu que sabia dessa parte do minuto, então ele notava-se perfeitamente que ele ia gerir a prova. E tanto eu como o Diego, porque havia alguns ribeiros que eram um bocado abertos nas laterais, não é? Mas tu também nunca sabes Não. o Mesmo. justo que é passar por ali, não é? Sim, Então, sim, sim. tanto eu como o Diego estávamos um bocado tímidos de metíamos um bocadinho a moto, mas depois víamos que também não havia abertura para passar, então voltámos assim atrás e ele ia fazer o trabalho dele, ia gerir a prova e com a moto mais larga conseguia. Sim, sim, sim. E até que acabou por fazer um erro, e eu e o Diego passamos. Aí notei que o ritmo aumentou consideravelmente, porque tanto eu como ele sabíamos que tínhamos que lhe ganhar um minuto de qualquer maneira. Depois o Diego acabou por fazer um erro também, e eu passei para a frente, então aí também notei ainda que aumentei ainda mais o ritmo, e depois o final era bastante rápido, Sim. e tanto eu como o Diego, como imagino o Luís Silva, fomos a Vai fundo dar gás. ali ao lado da autostrada e acabei por ganhar, não por muito. Ou seja, devo ter dado ao Luís Silva algo como um minuto e pouco, Pois. porque depois ficamos separados para aí por 20 segundos. Ixi, Jesus. E o Diego também ficou a 20 e tal segundos do Luís. E pronto, no geral, acho que andamos os três bem. Era uma prova que foi basicamente física e tentar não cometer erros. Quem cometer erro, eu também cometi alguns e foi aí que eles me foram passando, eu passava. Foi uma prova interessante nessa perspectiva. Correram algumas coisas menos bem da parte organizativa, mas no geral acho que foi uma prova que correu como expectava. Ótimo. Olha, da parte dos hobbies, pelo menos da minha perspectiva, já que foi uma corrida que fizemos os dois. ehm, no geral, gostei bastante da corrida. Tipo, foi uma. Acho que eles escolheram bem as traileiras que os hobby não faziam, nomeadamente a varanda do papagaio. Ainda bem, porque eu cheguei ao CP em que dividia. Aliás, mesmo, mesmo no fundo da varanda do papagaio, eu disse: Ei, por favor, não me digam que eu vou ter que fazer isto. Eu, tipo, literalmente estive para aí que é 3 CPs a pensar: eu estou a ir em direção à varanda do papagaio. Eis, não me digam que eu vou fazer aquilo. Cheguei lá, eles dizem: Não, 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 tu não vais por aqui, tu vais por ali. Eu, graças a Deus, Santíssimo. Por isso foi bom. Acho que eles tomaram as decisões certas, tipo, sobre que trieleiras, aquelas trieleiras verdadeiras que excluir para os hobby. Acho que eles fizeram bem, porque no geral a corrida era muito física, não era dura, não era, aliás, não era difícil, era dura. Uh, eu, por exemplo, durante toda a corrida foi um pneu que me tinhas emprestado já usado. Era bom, mas não senti qualquer tipo de falta de tração em momento nenhum. Em momento nenhum na prova toda, porque a próprio percurso estava lavado, estava com muita água, muita circulação de água, porque se lavava bem as pedras. E acho que honestamente qualquer pessoa que tivesse um pneu meio chiclete conseguia andar bem, conseguia curtir. E depois entrava aquilo que tu disseste, era uma corrida muito mais dura, muito mais física. E eu aí
Felizmente é uma das coisas que tenho tido bastante e tenho treinado bastante, é a questão física, a forma física. Safei-me essencialmente por causa disso, foi tipo, não andar acima do meu nível, ir ao meu ritmo. Curiosamente houve um espanhol com o qual desde o início nós sempre tivemos ali taco a taco. E foi super engraçado sentir que quando ele estava mais próximo de mim eu sentia a necessidade de subir um bocadinho o ritmo, mas depois volta e meia cometia um erro ou outro e ele passava-me. Depois fazia a mesma coisa com ele, de ia-lhe morder os calcanhares e ele depois fazia um erro e eu passava. Foi mesmo engraçado essa parte e eventualmente eu acabei por passar e ficar à frente dele. Uhul! Mas foi fixe, foi uma prova muito fixe. A chuva até acabou por ser por tornar a corrida num fator e tornar as coisas um bocadinho diferentes e engraçadas. É isso, Valongo, se for a chover é fácil e por isso foi uma parte. Foi engraçado, gostei do. Fácil. Não, não é difícil, vá, Valongo não é difícil, tipo, a não ser que tenha aquela umidade só é difícil, tipo, escorrega, como qualquer outro sítio com aquela pedra polida. Mas com aquela chuva não estava difícil. Por isso foi duro, gostei. Houve alguns que durante a corrida me disseram: Ah, e tal, nós viemos porque achávamos que vocês tinham-nos dito que a corrida ia ser fácil. Mas eu depois já não disse nada. Quem disse foste tu, Não conheço. que ia ser mais fácil. Desconheço. Ahm, E eu próprio também fui ao engano, mas acabou por correr bem. Agora, só tenho assim uns comentários a fazer, porque honestamente acho que o percurso que eles fizeram, se eles tivessem excluído A dois ou parte da três lama. detalhes, mas já vou falar sobre isso. Se eles tivessem excluído dois detalhes, honestamente seria tipo a prova de que seria perfeita, tipo, dos últimos tempos. Um é a questão de fitarem, eles têm que claramente repensar como vão fitar e como vão fazer o controle, porque esse espanhol que andava comigo, tipo, quando ele andava à frente, ele estava sempre a enganar. Coitado, eu passei-lhe metade das vezes porque ele de repente vinha dar comigo de frente. E eu, "Oh, amigo, tipo, não é por aqui." E ele, tipo, para onde é que é? Tipo, opá, olha, segue-me, se foda, não sei. E por isso, de facto, havia muitas coisas muito mal fitadas e mais facilmente sabias por onde não ir do que por onde tinhas que ir, que é estranho. Uh, mas isso aí acredito que seja uma questão de ajustar o percurso e aprende-se com os erros também, tudo bem. Agora, havia lá outras questões que simplesmente não faziam absolutamente sentido nenhum e eu depois questionei a organização e eles, quando as pessoas não me conseguem dar uma razão válida e minimamente lógica às coisas, eu frito a pipoca. Que havia uma zona em que tinhas literalmente que passar por entre duas arvorezinhas de caca, super justo, quando tu literalmente à direita dessas duas arvorezinhas tinhas um percurso desimpedido. É tipo, porquê obrigar-nos a passar por entre estas duas árvores quando tens um caminho ao lado? Porquê? Tipo, Era para abrandar. Para não pá, entrar muito rápido dentro da pronto, árvore. fazia uma chicanezinha, tipo, não precisava. Aliás, tinhas um pique antes, mas tu não podias acelerar. Não, não tinhas um pica. Tinhas um pique antes. Tinhas para ti, nós não tínhamos. Não, se tu passas lá, Não, porque isso é mais um desvio. Foi, tu não subias a trialeira da pipoca, acho que é assim que se eu chama. subia a pipoca 2. Pronto, este é um, não é Está dois. bem, ok. Mas isso foi. Se- Isso foi bem depois. Isso foi bem Não, depois da pipoca. não, era duas árvores, tinhas que passar assim com o guiador e depois entravas dentro do rio. Não é? Sim, Pronto, é isso. sim. Isso era quando descias. Nós subimos a pipoca toda, depois íamos por cima e descíamos. E entravas no rio, fazias o rio para depois fazer o frigorífico. Olha lá como é que eles se chamam, não é? Possível, talvez. Mas o que é que as duas árvorezinhas têm a ver com isso? Nada, também não percebia. Primeiro, quando eu passei lá, será mesmo por aqui? Tinhas que passar com o guiador assim, meio por Não, é um de cada horrível. Tipo, vez e uma coisa tal. mesmo E depois entravas estúpida. dentro do rio que nem sequer conseguias ver se era fundo ou não, mas pronto. É, tipo, a Jane, porquê? Tipo, Jane, não, punham lá uma placa a dizer atenção e as pessoas Não, abrandam. porque. Não, eu também percebi porque assim tinhas que passar pelo rio e não tinhas maneira de voltar para o caminho. Então tinhas mesmo que ir para o rio. Está a perceber? Se fosse para o caminho, tu fazias o rever todo pelo caminho. Era bem mais rápido. Não, mas obrigavas-te a ir a descer Sim, pelo. mas como? Tu não precisavas passar por entre aquelas duas árvorezinhas. Precisavas sim. Não, não precisavas. Tinhas fita dos dois lados, a verdade. Exatamente. Porque é que tinham as fitas dos dois lados? Sim, mas se tu pudesses mais à frente, não tinhas nenhuma árvore que fosse dar ao Ribeiro. E eles queriam que entrasse ali no Ribeiro. Acho que foi uma maneira sensata
de nos pôr a entrar dentro do Ribeiro. Pá, sim, ok, mas simplesmente dizer, pá, tens que passar por aqui. Tipo, agora não precisavam de fitar tudo e obrigar a, tipo, a passar um guiador todo mal amanhã. Opá, ok. Depois havia a meio do percurso, já não sei onde, havia um. Opá, estávamos assim num ribeirozinho da pista, tipo, não há outra palavra, mesmo minheca. E depois de repente havia uma parede em V ou um. Opá, que tu, gente, se fosses pelo sítio, havias uma paredezinha, não é? Mas tinhas um rego de terra alto, tipo, no qual tinhas que passar. E era tipo daqueles sítios em que tu tentavas subir aquilo e ficavas com a moto presa com os patins na terra. Ah, O que é que acontece? Tinhas um caminho perfeitamente bem feito a talhar pela esquerda. sim, mas isso foi, lá está, foi a chuva na primeira volta, não estava assim tão fundo. E Gente, isso, aquilo estava com 1,5 m de sim, eu profundidade. sei, mas na primeira volta nós passamos lá bem. Só que as motas prendiam um bocadinho, cada um mais. Eu na segunda volta, imagina, o Luís Silva ficou aí. Depois estava eu e o Diego. Eu vi esse caminho à esquerda e depois pensei: será que é justo eu passá-los aqui? Não, o Diego meteu lá a moto, teve que atirar à Pois. força. E eu tive que pôr lá a moto e tive que atirar à Não, é só força estúpido, também. é só estúpido Está isso, bem, mas tipo. se eles estivessem lá encravados, podia eu passá-los pela esquerda ou Pois não? não, eu acho que fizeste bem, Pronto, tipo, não estou a dizer mas. o contrário, o que eu estou a dizer é que aquele tipo de obstáculos é de género, claro que isto Mas, vai mas ficar um buraco. sim, mas em provas de chuva, o terreno é muito imprevisível. Tipo, um à parte, os 6 dias que começam na segunda-feira, com o tempo que está lá, vai ser de género, vai ser Bom, completamente imprevisível. 600 motas a passar, ainda para mais se forem duas voltas. sim, sim. Tipo, não sabes que há sítios que de repente ficam o maior buraco do mundo e outros que tu até achavas, tipo, aqui vai ser impossível, até se aguenta, porque por baixo é um bocado mais duro. Em provas de chuva, lama, água, pá, essas partes não acho que. Acho que realmente o fitar melhor e pensar um bocado melhor na parte dos atalhos faz sentido. Essas partes que tu estás a queixar. É Talvez. como aquele buraco de lama. Na primeira volta que passei lá, Pois, isso é. estava um bocadinho de lama, Mas por mas exemplo, isso não eu achei que deixo fosse ficar passar. tanto mal. Mas isso, por exemplo, deixo passar, porque aparentemente foi algo que de facto a organização tinha pensado que quando vocês, à medida que foram subindo no início, abriram o rego e foi deixando de cair mais água para lá. E Pois, por isso quando eu por acaso estava mais para o final da fila por causa da maneira como correu o prólogo, por isso quando eu lá cheguei estava literalmente uma piscina de lama, tipo, inacreditável. Eu nunca vi uma tal coisa. E gente, a pessoa metia lá a moto e ela ficava lá. Não havia hipótese. pois Por isso, ficava. essas coisas que não tinha essa noção que aquele sítio tinha ficado assim escavacado, tipo, da corrida. Tipo, não tinha a mesma noção. Tinha achava que é de género, para um rego que tem 1,5 m de profundidade, tipo, de género, eu fico quase só com o pescoço de fora. Tipo, qual é a lógica, estás a ver? De género, isto aqui já devia ter sido pensado. Se no início Não estava tão não mal. estava assim, Não, ok, não estava. dou de barato. Agora, tipo, essa aí também é daquelas é que Sim, tipo, no eles também não, início não também não tinham. estava assim. Pois eles também não tinham uma maneira de saber isso. E nós quando passamos, eu fiz essa linha de vir cá em baixo. Pronto, Sim, está um bocadinho de lama, mas por acaso nunca achei que fosse sim, na segunda volta eu disse que é ficar. tanta merda. Eu até passei por cima, mas o Diego e o Luís Silva meteram lá a moto, E estava estava fundo. complicado. É. Yeah, yeah. Mas pronto, foi uma prova fixe, Foi. correu bem. Fazer uns ajustes para a próxima, mas no geral está lá. Não, foi fixe. Tipo, não desiludiu o voltar às extremes, por isso. Isso é que é importante. Não pensem que eu vou meter na próxima já, tipo, calma lá com isso, mas pelo menos já não olho para as Pelo extremes menos com. este ano já não morres. Exatamente. Outra pergunta, Diogo. Opa. Temos aqui. Porque é que as provas só há provas de trial de Coimbra para cima? Porque não há organizações que as queiram fazer. Eu acho que há aqui uma misconception que as pessoas têm que as provas tem que ser uma organização a querer fazer uma prova e uma organização propõe uma prova à federação que depois pode aceitá-la ou não, consoante vários fatores e quantas provas há e Critérios, o assim. que seja. Por isso, se ninguém quer organizar as provas, é normal que as provas não apareçam. É a mesma coisa como as provas de ar de enduro. Se ninguém no Sul quiser organizar uma prova, Porque é que eles vão trazer uma para sim, lá? vai Claro. ser a federação a levar uma prova para lá com que clube organizativo é que irá fazer. Por isso, quando perguntam porque é que não há provas, é mais porque é que ninguém quer organizar, que nenhum clube ou nenhuma associação motarda ou associação recreativa quer organizar provas dessa modalidade nesse sítio. Certo. Ou por desconhecimento, ou porque acham que não compensa, por variados fatores, mas não é culpa da federação.
E por falar em federação, eh, também não sei se viste, se acompanhas o Facebook da comissão, das comissões de motocross, enduro, Caso o Facebook já não eh, acompanha há muito tempo. e então há a prestação de Portugal nas nações não foi brilhante, não é? De Não, qual das... do motocross das Hum, nações. E há muita gente a mandar vir com a federação, que a federação não apoia, que a culpa é da federação, dos resultados. fogo. E é assim, Treinadores de bancada também, um sim, bocado. é, Fogo. 90% é treinadores de bancada, tipo, os argumentos que dão. E depois, imagina, quando alguém está a mandar vir, quando depois começas a ter muitos erros ortográficos, a verdade é que descuras um bocado essa opinião, não É, é? descredibiliza. Descredibiliza Se querem mandar completamente. vir, Yeah. certifiquem-se que não fazem erros Pronto, um ortográficos. acento ou outro, eu também não sou nazi disso. Agora, palavras realmente mal escritas, vários erros por post, não dá. Exatamente. E é assim, a Federação tem alguma culpa, porque como eu também, por exemplo, no futebol também não percebo quando uma equipa perde, porque é que a culpa é só do treinador, não é? Não é só o treinador, mas tens que culpabilizar alguém. Sim, sim. E então a Federação tem um bocado de culpa nessa parte. É verdade É a que entidade que está por trás a da. entidade está por trás e que tem como um dos objetivos evoluir o desporto e tentar levar os atletas e o desporto mais além. Mas por exemplo, há uma coisa que percebe-se por um lado por exemplo, estou aqui a enrolar um bocado as palavras, não sei porquê, mas a federação não gosta, por exemplo, que os pilotos de motocross temos um campeonato super competitivo em Espanha. Mas por um lado, qual é o interesse da federação como organismo em dar fundos para tu escorrer a um campeonato que é da tua federação rival, não é? Sim, Estás a perceber? Então sim. é difícil justificar esse dinheiro, porque a federação é uma Sim, porque entidade pública, eles vão estar a subsidiar, por assim dizer, outra federação. outra federação, É, com dinheiro. Ou seja, então, por um lado faz todo sentido, porque é um campeonato super competitivo, é um campeonato excelente para os pilotos portugueses irem lá, sim, sim, irem sim. fazer, não é muito caro, mas para a federação, como é que eles conseguem justificar a alguém que pode não perceber nada de motociclismo nem nada, porque é que Portugal está a subsidiar a Federação Espanhola, ou seja, está a ajudá-los, enquanto podia gastar esse dinheiro, eles têm muito mais interesse que um piloto vá fazer o europeu ou o mundial. Sim, Só que o salto é tão mais alto que ficas ali numa parte complicada. E sim, a mesma coisa que se tu trabalhasses na Apple e de repente, pá, preciso de um computador, opá, olha, nós por acaso, para aquilo que tu queres não temos, mas olha, arranja não, um eles davam-te HP. dinheiro para tu ires lá Exatamente. comprar. Toma aqui dinheiro para ires comprar um HP. Tipo, pá, não faz Exatamente. sentido Não, nenhum. não Tipo, faz sentido. Mas por outro lado até faz, porque o HP até faria esse trabalho melhor, sim, não é? sim, sim. Mas pronto, é uma situação complicada. Sim, Que, de género, acho que teria que envolver alguma criatividade para perceber como permitir os pilotos portugueses terem as condições para conseguirem correr em ambientes mais competitivos do que só o mercado português, porque claramente só o mercado português não chega. Mas isso é uma coisa, um dos problemas do nosso mercado é que nós não somos suficientes nem para gerar assim valor, nem para gerar mercado, nem para gerar competitividade, porque não somos suficientes. Os espanhóis é isso, são Muito bem. 6 vezes mais do que nós. 5 vezes mais território, Sim, e pessoa, como é óbvio, e eles têm 2 vezes mais poder de compra ou 3. sim, e investimento também no desporto, pá, é 10 vezes maior que o nosso, e por Exatamente. isso não há milagres, tipo, da nossa parte. Não, o que eu não percebo, há muitos desportos em que eles promovem muito o Ibéria. O Ibéria. Eu Sim, não sei sim, porque é que sim, sim. no motociclismo não temos mais coisas Ibéria. É, Não sei se é por causa das companhias de seguros, mas nós temos companhias de seguros espanholas cá, por sim. isso. Não, nós tínhamos até a Copa Ibérica na Ardenduro, quando o Paulo Sim, organizava. mas não querendo dizer mal do Paulo, Ah, isso era semi-pirata, não é? Por sim, isso não sim, sim, tinha sim, não estou a dizer o nem contrário. aval de uma federação nem de outra. Sim, Portanto, sim, não digo o contrário. Mas o que é verdade é que havia uma organização, tipo, havia interesse, havia algo, nem que seja sim, iniciativa sim, de alguma sim, maneira. havia iniciativa. Agora, eu acho que, segundo o que toda a gente me diz, é um problema das seguradoras. Ok. Mas eu acho que o motociclismo, principalmente muito mais Portugal, tinha a ganhar com uma cena ibérica. Sim, sim, Em sim. todas as modalidades, seja trial, enduro, hard enduro. Eles são melhores que nós em Sim. basicamente tudo, não é? Sim, eles são muito mais, por isso a probabilidade Sim, de teres mais pessoas muito boas é e há maior. pelo menos um piloto melhor em qualquer modalidade
velocidade, Sim, 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 sim. tudo. E os espanhóis no geral, essas coisas são muito boas. Porque tem muito investimento Sim, desde sim. sempre, não é? E... Por fazer uma coisa, tocaste aí num ponto, depois, entretanto, já me perguntaram várias vezes porque é que se ia haver vídeo tipo, do meu lado para a corrida, e, tipo, não. Porquê? Porque depois, até ao falar com, se não me engano, o presidente da Não, Comissão de Arte Indoor, não sei como é que se chama. também não sei, mas não, presidente Pronto, ok. Um dos responsáveis da, da da Federação. federação que estavam lá a organizar, tipo, também esclareceu-me deu-me algumas luzes relativamente a essa questão dos seguros, de porque é que não se pode gravar, porque é que não se podem ter as câmaras no capacete e tudo mais, no qual eu tenho. E depois de ele me ter explicado as questões, eu percebi, yeah, de facto, não justifica tipo, estar aqui a arriscar lá uma câmara para se por acaso acontecer alguma coisa, quem se lixa é a federação e não há mesmo necessidade nenhuma de pôr a federação nessa situação. E por isso decidi abdicar de levar a câmara, só por causa disso. Aparentemente vou ter que ir a mais corridas piratas para, para conseguir gravar as Não, corridas. e eles deram a alternativa de pôr no Sim, no peito. peito, É mas uma questão, já, não fica já usei, igual, já usei antes, durante muito tempo, mas depois de perceber o que é um bom ângulo de câmara, pois é tipo, difícil é voltar. difícil de uma pessoa voltar Mas antes pronto, antes. há o give and take. É Sim. estranho como é que no Mundial de Hard Enduro não se pode, mas, ou seja, correndo nas provas do Mundial de Hard Enduro sem ser federado mundialmente, podes levar a câmara, como eu Provavelmente fiz no Airbag. deve ser por causa dessas questões de seguros, tipo, estás coberto com um seguro diferente, Sim, talvez, e... pois, Ou não. seja, na realidade os seguros são os que nos lixa, por isso, pessoal, quem souber de seguradoras, vamos fazer aqui um ganguezinho É. e vamos às canetas dos seguradores. Estou a E brincar. agora, continuando no tópico da federação, houve dois casos um bocado polémicos neste último mês, mais ou Ah, menos, um mês e meio. Pronto, e agora tu, como presidente de júri, tens de dizer as ações que tomarias ok. perante isto. Ou seja, chegavas de manhã Hum, e alguém te dizia que estava um piloto a arranjar a moto em parque fechado, hum. mas porque a moto tinha sido sabotada durante a noite. E agora? Tipo, continuarias com a penalização segundo o regulamento? Atenuarias a penalização? Perceberias a penalização e não davas penalização nenhuma? Tentaria perceber a primeira situação, tipo, dentro daquilo que foi feito. Ou seja, não sei, ninguém sabe, a moto, segundo o que se diz, foi lá deixada boa e de Sim. manhã tinha fios cortados e a moto não pegava. Ok, tipo, fios cortados, por si, o piloto não ia ganhar nada com isso, não é? Mas, tendo em conta que parece, ou dá a entender que de facto houve ali algum tipo de sabotagem que não é fácil de resolver, ou seja, fios cortados não é propriamente fácil de resolver, não é uma coisa como tirares uma vela do cachimbo, o cachimbo de uma vela, uma coisa assim do género. Mas isso é indiferente, porque Sim, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, mas opá, nem que seja, faria do género. A reparação seria apenas feita com supervisão de um júri, uma coisa assim do género, tipo, para ter a certeza que apenas e só aquela questão que foi supostamente analisada como sabotagem era arranjada. mas não te esqueças que estás em ambiente de prova, de Certo? manhã, tipo 7 da manhã, com um horário para cumprir, Claro. de repente Mas o é horário para só cum- berros. mas o horário para cumprir, meus amigos, tipo, se vocês conseguirem arranjar a moto a tempo, ótimo, se não, pá, tipo, ao menos estamos a dar a oportunidade de vocês arranjarem a moto. A sabotagem, isto já agora é um problema da organização, que é como é que deixam entrar alguém de um parque fechado. Tu és o presidente de júri, tu é que tens de tomar a tua Pois, mas decisão. eu também não sei quais é que são as. Mas sim, o parque fechado é com segurança, ninguém Ok, pode entrar lá. pronto, isso aí recairia pelo menos consequências ou algum tipo de análise sobre a organização do que Certo, é que. Como é que é capaz de deixarem que isso aconteça, para certo. começar. Mas o Ah, piloto continua com a moto estragada. Pronto, continua uma moda estragada, é verdade. O que eu faria era, até às horas dentro do horário que é possível, vais ter aqui alguém a vigiar a tua reparação, nem que seja que consiga perceber minimamente o que está a ser feito, e se for fios cortados já me consegues perceber quando é que ele está a fazer alterações que não sejam nos fios cortados. Por isso, Hum. de género, tenta reparar dentro daquilo que tu podes fazer, dentro daquilo que tens que reparar e não mais nada. Uh, ou seja, só isso. E esperemos que tu consigas resolver o problema dentro das coisas, dentro dos horários, senão, pá, desculpa, mas terás de ter a tua penalização. Por isso, dar a oportunidade para reparar com vigilância, acho que é o mínimo que se poderia fazer. Se há essa suspeita de sabotagem, mas mais do que isso, acho que é tipo, não se. The show must go on. Tipo, não se pode comprometer uma prova toda por causa de umas alegações,
se as Sim, alegações. mas imagina que. Não é? Imagina que tens. Não sei bem o horário que Sim, era, mas imagina que tens 15 minutos desde o tempo do parque fechado até o início do 727. Isto aconteceu numa base. sim, Ou seja, o piloto chega à moto, vai para a moto trabalhar, a moto não pega. sim, Fica ali meio à procura, de repente vê os fios cortados, não é? sim. Eh, Quanto tempo é que achas que demora até chegar lá um oficial, perceber que aquilo foi uma sabotagem? Tudo isso que estás a dizer é realmente o melhor cenário que se pode acontecer. Hum. Agora, Mas em termos de tempos poderá não ser uma coisa poderá não ser, execuível. pode não ser nada viável, não é? Mas isso aí já depende do risco que o Sim, piloto mas quer correr. Isso aí já é um risco que o piloto tem que decidir se quer correr ou não. O risco que ele está a correr é eu vou tentar arranjar neste não, não, momento, mas enquanto que chega, enquanto que poderá vir, enquanto poderá chegar um juiz de prova ou não, eu vou tentar arranjar o problema na esperança de que eles conseguirão perceber a minha situação e caso percebam eu consigo arranjar lá a tempo. sim, mas, Agora, mas isso aí já, imagina que já é o que é. sim, mas Tipo, imagina que ele teria de arranjar a moto dentro do parque fechado e houvesse uma penalização para isso. Darias a penalização ou não? qual é que é a penalização? Porque eu não sei. Também tenho que perceber. Varia muito. Acho que é o júri que tem que decidir. Ou não, porque depende dos desportos. Nas vagas não sei. Mas há desde desclassificação até pá, Minutos sim, há minutos, há desclassificação. Acho que no indoor é desclassificação. Ok. Ah, Mas pronto, imagina que era desclassificação. pá, desclassificação. Um bocado pesado, não é? É. Tipo, talvez o que eu faria era tipo, pá, se ele não tivesse feito nada até um juiz chegar, eu diria tipo dar uma penalização de tempo. Mas como é que ela ia adivinhar que um juiz ia chegar? Pá, não sabes, mas isso aí é tipo daquelas coisas que tu não controlas que é para isso que as organizações e as federações estão lá, que é tipo, tu tens que contar que É o essas coisas caso omisso, aconteçam. eu sei. É, por É, isso é que eu estava a é para isso que tens que perguntar. contar. Infelizmente, há muitas destas situações em que tu tens que contar que as coisas que estão implementadas têm um propósito e normalmente têm um propósito para estas coisas. Os juízes de prova existem exatamente para isto. E nós temos que contar que os juízes de prova, dentro destas situações, são capazes de dar resposta, idealmente em tempo útil, para que ninguém fique prejudicado. É para isso que serve. Só não há, honestamente, se os juízes de prova não estão lá e não são capazes de fazer isso, por muito duro que possa ser para o juiz de prova, eles não estão lá a fazer nada. Pois, por isso é que eu estava a perguntar qual seria a tua. Percebes? Se irias cumprir o regulamento, se iria Não, ter nuance. irias cumprir o regulamento como é óbvio, pá, ali um caveat, não é de pá, Irias cumprir o ajustado aqui regulamento a. se houvesse alguma queixa por parte de outra equipa, ias fechar meio os olhos se não houvesse nenhuma queixa, porque acho que toda a gente percebe quando é uma sabotagem, Assim, eu tipo, também não acho que é? sim, porque, por exemplo, cortar fios é uma coisa que se consegue fazer em literalmente 10 segundos. Por isso, uma pessoa entra, chega lá, qualquer fio, corta e espera que isso sabote. Isso é uma. Se uma pessoa for a pensar com má fé, é algo fácil de fazer. Ou seja, é o caso em que conseguimos causar mais estragos com o menor tempo possível. É cortar fios. E desse ponto de vista, encaixa dentro desse padrão. Agora, daí eu dizer que a reparação tem que ser feita com um juiz de prova, exatamente para não permitir que casos em que uma pseudo-sabotagem possam permitir outro tipo Certo, pois é, de... esse é que é o problema. Estás a abrir um precedente, não é? Que Claro, depois pode claro. ser usado Mas eu acho que aí, por exemplo, noutra. eu acho que aí é de todo o interesse da Federação que os Escrever isso no juízes, regulamento, não, até que os juízes, tipo seja de no parque prova, fechado. não saibam minimamente como é que as motas funcionam para Sim, mas isso, tipo. isso sabe, tipo, imagina, se vês um fio cortado, né, e vês de repente alguém está a mexer no motor, a tirar uma tampa qualquer do motor, quando é um Sim, sim, fio, sim, 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 sim. pode haver aí alguma coisa, principalmente se for do lado da embreagem, não é? Sim, sim. Aí pode haver alguma marosca, mas também acho que não, qual seria o interesse de alguém fazer isso no parque fechado? Quando depois tens um setor seletivo na estrada, facilmente te escondes num sítio qualquer e fazes o que quiseres, não é? Pois sim, é verdade. Por Tipo, é verdade. isso, Ou seja, se eles quisessem mesmo ter vantagem por alteração, conseguiriam, de certeza, tipo, ou de outra maneira qualquer. e Acredito. depois outra coisa. Não sei se essa resposta foi Não, cada pessoa tem na tua uma opinião. resposta, deu alguma polémica a isto, porque Acredito. o piloto foi penalizado no minuto. Um minuto? Um minuto. Não sei qual é a penalização Pois. por toda.
Mas depois tudo aquilo não foi só no parque fechado, ele tentou, a moto não pegou, andou assistência externa porque teve que ir a outra moto que tinha buscar as peças. Pronto, mas isso aí, tipo, já. Isso aí depois já entrará naquela questão Isso que é tipo, já, isso pode acontecer a ele que foi sabotado, como poderá acontecer a outra pessoa que sai do parque fechado e a moto está em certo, perfeitas condições e de repente a moto começa a falhar. Tipo, certo, certo, isso aí, pá, temos pena. Tipo, o que certo. interessa é dentro do que está. Dentro do que está parametrizado, o que é um parque fechado? O parque fechado não pode ninguém entrar, não pode ninguém sair. Sim, sim, mas Tipo, não sei ao certo quais são. sim, Não sim, sei sim, o sim, 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 regulamento, sim. o de Enduro até sei mais ou menos, o de Bajas não sei qual é, Sim, por sim, isso sim. sei que ele foi penalizado. Houve uma equipa que se queixou dessa situação, de ele estar a arranjar a moto onde não deveria. Mas isso E, aí, tal como ele, tal como outra pessoa qualquer, poderia levar com isso. Por isso certo, ele não é especial. e pronto, ele acabou por ser Infelizmente, penalizado. E era para infelizmente. saber qual era. Porque há muita gente, estúpido e assim, mas eu também percebo que não possas abrir um precedente Claro. porque depois pode haver Claro, porque depois sabotagens. abres uma caixa de Pandora, abres Sabotagens. uma caixa de Pandora e de repente toda a gente arranja uma desculpa mais esfarrapada para dizer, foi sabotagem. Tipo, pá, não, tipo, E depois, outra questão também foi polémica. Imagina, tens uma chicane numa especial de enduro hum, e tens um piloto que, ou seja, não fazes chicane, corta sim, à direita. sim. E depois tens outros pilotos que seguem esse caminho e esse caminho vira principal. Ou seja, o segundo piloto deveria ser penalizado como o primeiro ou não? Deveria, sim. E o terceiro igual ao primeiro? Todos, Todos todos, os que não fizeram. todos deviam E, ser penalizados porque tu não podes seguir as marcas de certo, moto, tens que seguir mas as fitas. imagina, então depois. A Como não é que. ser que tu me digas, no momento em que eles passaram, as fitas estavam completamente Se o destruídas e ainda não primeiro conseguiam rasgar a perceber. fita. Se primeiro rasgar a fita, acho que honestamente os outros tipo, só estão a tentar seguir o caminho que conseguem perceber. Se o caminho não for perceptível Sim, por mas causa dessa fita, está bem, é ok. justo. É tipo de género. Mas Eles estão a seguir o caminho se, que lhes parece ser óbvio, não é? se for um piloto de elite que Agora, isso viu eu a também. especial três vezes. Como assim? Ou seja, imagina, um piloto de elite, eles Sim, veem especiais duas, três vezes. Por sim, isso, sabem a especial de cor. sim, Sabias que estava a ler chicane. sim. E de repente vês que a fita está cortada. Eu acho que está errado por parte do piloto elite, porque a não ser que tenha havido algum tipo de aviso ou alguém lá da organização ou da federação a dizer que agora o caminho passou a ser este, tens que seguir o que está fitado e aquilo que tu conheces. Então tu penalizavas todos. Claro. E com que penalização é que seria justa para ti? O que foi, o tempo que foi perdido, ou seja, o tempo que foi ganho, uma multiplicação do tempo ganho, uma desclassificação pela Ah, atitude. honestamente, a desclassificação não sei, porque isso também já não sei. E nesse aspecto eu não estou bem a par de quais é que são as penas por. Não, mas imagina, estamos a criar o regulamento agora. O que é que achas justo no teu entender? Porque Porque o primeiro até pode ter passado por ali por engano, porque eh, imagina que foi com um excesso de gás e passou feito. certo, mas não passou. Ou seja, foi premeditado. Foi premeditado. Pronto, se tu souberes que foi premeditado, ao primeiro dava-me, por exemplo, o dobro da penalização dos outros todos. Ou seja, mas que penalização era essa? É o tempo ganho? Sim, mas olha, Vezes 2? dava um Vezes um? minuto. Dava 2 minutos e 1 minuto aos outros todos. Sim, mas Já é o o suficiente que para é um penalizar. minuto? 1 minuto, mas especial de Enduro é imenso. Está bem, e se ele atalhou 1 minuto e meio? Pronto, eu estou a dizer isto tendo em conta que é uma chicane, ou seja, uma Não, chicane não. mas no regulamento não podes dizer, tendo em conta uma chicane, eu dou um Pois não, minuto. acredito que a maior parte das questões de regulamento vai ser mediante Caso de omisses, é que para decidir o. provavelmente vai ser o juiz de prova que na altura Não, vai. mas pronto, estás a ler o regulamento, tu Sim. curtes ler essas coisas, né? Curtes ler manuais e regulamentos e tudo. O que é que diz lá? Em caso de atalhar, a Sim. penalização é. Não sei, não sei. Ah, estás-me a Sim, perguntar? o que é que nós vamos escrever no nosso regulamento Ah, da o nossa que é que eu federação? escreveria? De Enduro? Sim. A talhar? 5 minutos, está foda. Vai, assim à mão. Por atalho? Por atalho. Por vez? Mas Sim, a sim, por cena vez, é sim. até um. Porque Porque 5 agora. minutos, então eu chegava ao início da especial, cortava para o fim. A especial tem 7, eu ganho 5, fiz tipo 20 segundos, especial mais 5 minutos de penalização, fiz um atalho, ganho especial. Com 2 minutos, estou na frente da prova. Isso é um bom ponto. É um bom ponto, não pode escrever essa coisa É um no bom ponto. regulamento, não é? É um bom ponto, de facto. Pois, só faz um atalho, É cortaste verdade. duas fitas, É literalmente. verdade, é verdade.
Não é fácil escrever um regulamento. O Pois pessoal não. acha que é, mas Pois não, é tipo, verdade. tens que pensar. É Em todos os basicamente casos, é um verdade. contra 10 milhões de pessoas que estão a tentar enganar Yeah, 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 yeah. É o verdade, é verdade. regulamento. Isso é de facto interessante. Ou então, na dúvida, pões aquela questão tipo de em casos omissos, é o juiz de prova que Sim, mas decidirá há algo. Então no tens que caso em dizer questão. que qualquer atalho será analisado pelo juiz, pelo júri de prova e será dada a penalização que se considere. Não, pá, pões em caso de atalho, o juiz de prova tipo, analisará a vantagem que possivelmente ganha e estabelecerá uma penalização temporal tipo, mediante proporcional ao ganho do atalho. Ok. Feito pelo atalho. Isso aí já permite que o juiz de Sim, prova não sim. olhe para tipo, opá, olha, vou pôr tipo 30 minutos, tipo que não faz sentido penalizar alguém 30 minutos, não é? Tipo, que já estraga completamente a prova, mas também não Por outro permite que esses lado, casos sim. aconteçam que uma especial é de 7, tu atalhas de um Luís para o fim, das só 5, pronto, já ganhou. Ou E então, quanto muito, podes é fazer o seguinte, que é, dás, dás tipo uma penalização de, sei lá, 5 minutos, ou uma coisa assim de género, ao pior tempo. da classe, da Sim, geral, da classe. por exemplo, da classe. Se fizeres sempre Ok. pela tua classe, mesmo que, mesmo que todos atalhem, toda a gente tipo, vai ficar com um tempo estúpido. E a última coisa em relação a, Quer estes dizer, mais ou menos, casos seria um loop. polémicos. Se fosse código de Yeah, não programação, isto fazia entrava, sentido. isto era um Yeah, infinite loop. yeah, Isto bloqueava o basicamente. PC. Se todos atalhavam, Yeah. nenhum dá. Era tipo tempo, tipo infinito. Yeah, mas aí eu como juiz, 50 horas, 500 mas aí horas. como juiz de prova eu diria, olha pessoal, fechar o task, estão todos desclassificados, vão todos para casa. E nos todos Sim, foder. pode ser, podes classificar um piloto por atalhar também. Tá bem. E agora, achas que um vídeo deveria servir como prova oficial? Huh. Eu sei que na lei portuguesa vídeos não podem servir como prova. E na federação também não. Ok. Por isso, pensa, aqui no campeonato de Arda Enduro, podes ter um vídeo de alguém a atalhar Yeah, yeah, yeah. que ou é um fiscal, ou é um juiz de prova, ou um elemento federativo que vê, ou Sim. então não há qualquer tipo, podes ter tipo 50 vídeos, não há qualquer tipo de prova, não é mesmo? Faz algum sentido? Por acaso acho que não, porque tudo em todas as provas, quer dizer, não, por acaso faz. Por acaso faz, nas da Enduro faz. Nas de Enduro faz sentido Eh, não contar? Faz sentido não contar, porquê? Porque tu já sabes os números dos pilotos de antemão e por isso, para todos os efeitos, se tu Ei, quisesse ser mesmo ganda porco, ei, ó, tu ei. tinhas uma moto igual, o gajo vestia-se igual, tipo, com os mesmos gráficos e tudo, e fazia-se passar por um piloto. Porque ele consegue fazer isso. E é por isso que o vídeo não serve. Como é que consegue? Não Consegue, consegue. consegue replicar nem que seja as cores da moto. E o Consegue. número da moto. Está bem o equipamento. O equipamento também, E a também terra. consegue. Também consegue, E... porque houve, para todos os efeitos, não estás a definir a qualidade do vídeo. Por isso, até pode ser um vídeo derrafado ao longe, etc., em que tu só consegues perceber a cor do equipamento e o número da moto, e tu só por isso, supostamente já conseguirias identificar. Sim, mas depois. Por isso, nessas aí não dá. Não, mas Contudo, nas da depois. Arda Enduro, eu acho que podia. Porque é-te atribuído um número. Não, não é, Do, o meu não é. O meu é o meu número. e é por isso que eu acho que devia que. Acho que todos deviam ter o seu número colado, porque é atribuído um número especificamente para aquela prova, para aquele piloto. Mais ninguém tem esse número. Porque nem sequer são feitos esses números. Pela tua teoria, Não, porque tu não nesse sabes. vídeo rafado, Sim. também não consegues ver o número, se é assim tão rafado. Pronto, mas se tu não conseguis identificar, tipo, o que é que te serve? Está bem, mas pronto. Estás-me a falar de um vídeo filmado de uma torradeira. Uma torradeira também não consegues ver o número que está na moto que acabaste de colar. Não. Pois não, se tu não Pronto. conseguis ver, não tens maneira de Certo. provar. Agora, se tens o mínimo de qualidade para perceber Pá, um número. mas isso é mesmo a lógica das câmaras CCTVs, tipo, em que é tipo, ok, servem de grande grosso enquanto tu não consegues olhar para a cara do rapaz. Se ele estiver todo encapuzado, tipo, não consegues identificar ninguém. Certo, A lógica é a mesma. mas consegues identificar outras coisas. Imagina, Normalmente que é matrículas, números e coisas do não, género, ou seja, só coisas que são. uma pessoa que me veja andar, mesmo que eu Sim. vá noutra moto com outro equipamento, consegues perceber se sou eu ou não. Mas isso já não esquece. Isso Não, já mas já estás a fugir para o subjetivo. não estás a fugir para um subjetivo, porque tu aqui vai ser um caso de um contra o outro, não é? Ou Certo. seja, alguém te vai alegar Sim. de tu fazeres alguma coisa que é indevida Certo.
E tu estás a alegar que não. Certo, Então tens que dar as tuas provas. exato. E pelas tuas provas, tu podes dar muitas coisas, não é? Eu se visse um vídeo desses, rafado, primeiro ia tentar ver se a cor da Terra é mais ou menos a mesma. Sim, nem estamos aí por Depois aí. as fitas se existem, se não existem. Depois, tipo, todos esses pormenores. É tipo, essas questões que estás a dizer, por exemplo, a tua maneira de pilotar, as cores, tipo, do teu equipamento e etc, até patrocinadores, ou que seja, seria das primeiras coisas que vais tentar perceber, ok, isto é aquela pessoa. Agora, a única coisa que te dá realmente garantias de que és tu ou não é algo que seja atribuído a ti naquele dia, com um algarismo ou um caractere ou o que seja, porque podiam não ser números, podia ser uma combinação de letras, por exemplo, em vez de números que te caracteriza só a ti naquele dia. É a única maneira de conseguires. Se não tiveres isso, até pode ter lá os autocolantes da prova. Se tu não conseguires ver o número e não conseguires fazer a associação ao piloto, tipo, não te serve de nada aquilo. Só nesse caso é que Percebo, serviria. percebo o que dizes, mas não concordo. Eu acredito, percebo que não Não, concordes. percebo, concordo com o que tu dizes, mas acho que nunca. Imagina, é um caso que nunca vai chegar lá, não é? Portanto, Claro que não, mas eu estou a dizer, seriam entre o Enduro, o Nacional de Enduro e o Nacional da Arde Enduro. Eu acho que o Nacional da Arde Enduro conseguirias apenas isso só por causa dessa questão. Mas é um detalhe. É um detalhe deste campeonato. Porque se fores a ver, se fosse igual ao Nacional de Enduro, eu diria tipo, pá, honestamente não. Tipo, só por mas, aí não consegues. mas a questão é: como é que alguém se vai fazer passar por ti Opa, com o teu número, isso por com a aí tua esquece, moto, esquece, com o teu esquece. equipamento, na especial, durante a prova, com os menos lá a ver, com tu? Tipo, Sei lá, podia ser um gajo que entra a meio da especial. me- Nem, me- nem faz do início ao fim, faz só tipo a parte que precisa para te, para te entalar. sim, é verdade, pronto. E depois a meio sai, quebra a fita e vai-se embora para casa. Mas o vídeo já está gravado. Já te lixou a vida. Por um lado, sim, mas imagina, lá por haver um vídeo, não quer dizer que não te possas defender, contra-argumentar esse vídeo, não é? Claro, e tu dizes, olha, tipo, a que horas foi gravado? Tu dizes as horas tal. Pronto, essa hora, tipo, nem sequer estava Nessa nessa especial, especial. Por isso, pronto. como é que é possível? Pronto, isso é uma das coisas que o Enduro te permite, que é tipo, não estás a lutar, não estás a correr um contra o outro. Na realidade, estás a lutar contra o tempo. Por E isso, isto está tudo achas que tabelado. esse caso que nunca vai acontecer na vida justifica o não haver, ou seja, o vídeo não contar como prova numa prova do Nacional de Enduro? Pá, acho que só essa questão de tu saberes de antemão, tipo, os números identificativos dos pilotos já impede isso, porque pá, para o pessoal fazer as coisas de má fé não falta criatividade, por isso não, Pronto, não é por aí. então Em vídeo não aceitaria, não. não aceitarias Não, nada, não. nem em qualquer modalidade. Ah, qualquer modalidade dentro desses moldes, percebes? Pronto. Tipo, em É, são que, todas, basicamente. pronto, tipo, as bajas são, por acaso, Sim. são, não tenho Tens tipo ideia. autocolante de prova, mas. Pronto, no autocolante de prova, tu aí já conseguirias entrar dentro dos casos de Arden Duran, com o vídeo, honestamente, sério, se conseguires identificar. Não, o autocolante de prova. Mas o autocolante de prova também faz um da prova, não é? Tu estás a ter o número. Sim, 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 estou a dizer, pá, como as de Arden Dur. Não, mas o Arden Douro, por exemplo, na classe Elite, pelo menos é o teu número. É? É. Ok. Só na Hobby e no Enduro também te dão um número no. No dia? Sim. Ah, Mas ok. tu, eu acho que mesmo nas outras classes, Sim. tu já sabes qual é o teu número. Sim, verde sim e open sim, Sim, assim. mesmo no Arden Enduro, tu já sabes qual é o teu Ah, número. O é? teu número é o campeonato todo mesmo. Ah, ok, ok, não sabia. Noutra nota, também nos falaram várias vezes nas perguntas que foi em relação à Triumph, sobre o Hard Enduro. E de facto, a Triumph vai fazer algumas provas da Hard Enduro através do Johnny Walker. E vocês perguntaram, muitos de vocês perguntaram: ah, e tal, será que a Triumph vai fazer uma moto a 2 tempos? Duvido, quase certeza que não. Sim, cada vez é mais fácil, mais difícil de desmatricular, por Sim, isso se calhar e, eles não querem entrar por aí. e outra questão, que é tipo, nós todos temos a ideia que as motas a 4 tempos não são competitivas em Hard Enduro, mas são competitivas. A única coisa que é preciso ter é um bom kit de unhas na embreagem, porque em termos de binário e tração elas têm. Agora, são um bocadinho mais cansativas, sim, mas é porque também os pilotos estão em boa forma. Por isso, para o Johnny Walker entrar em corridas de Hard Enduro, não vejo isso a ser um problema. Tanto é que no campeonato inglês, por exemplo, durante vários anos, o Jarvis, o Billy Bolt e o Johnny Walker, quando eram as provas de Hard Enduro do campeonato inglês, eles iam de 4 tempos. Sim, eles tinham essa abertura aí. Mesmo o Billy diz que adoraria fazer um ano de Hard Enduro 3,5 para provar que a moto é realmente boa e competitiva. E ele diz que não faria piores resultados. Até se a Ok. prova fosse um bocadinho mais fácil, até acha que fazia Safar-se melhor. melhor. Ok. Yeah, tem um bocado de pushback da Husqvarna.
E na verdade o Tony Boo, apesar de ser trial, anda de moto há 4 tempos, não é? Sempre, Então se não é por falta de tração, não é por nem. falta de. Eu acho que é um bocado. Ou marketing também, por um lado, porque tens 2 tempos, tens 4 tempos, convém vender as duas, não é? Sim, mas as pessoas acham que vender motos a 4 tempos dá dinheiro, é porque nunca venderam uma moto a 2 tempos, que as motos a 2 tempos são muito mais rentáveis para os fabricantes. Muito mais rentáveis. Agora com injeção, não estou a ver. Agora com a injeção talvez não, é verdade. Agora, uma carburador, sim, tem menos Mas peças, é coisas mais testadas. sim, e Os, do os, geral os os, componentes os são muito mais moldes já simples. são, é assim, tipo, já é a mesma cena há muito tempo, Por isso sim, mas eles têm interesse em vender e fazer marketing das motos a 2 tempos par de enduro, que é uma das modalidades mais praticadas no mundo neste momento. Ou seja, para amadores é das modalidades mais praticadas, como profissionais acredito que não. profissionais é menos, tem tipo 8. Pronto, Se calhar nem 8 são. sim, 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 sim. Mas uma 4 tempos nesse aspecto, tipo, é muito menos rentável, é mais cara, tipo, é mais difícil de vender, tipo, é preciso mais poder de compra. Por isso, para eles, neste momento, qualquer marca vender motos a 2 tempos é daquelas coisas que assegura o pão ao final do mês. Sim. Uma moto a 4 tempos nem tanto, mas não implica que elas não sejam competitivas. Eu acho que elas, nesse aspecto, são muito competitivas. Agora, que são mais difíceis de controlar em termos de embreagem e tudo mais, Eu, sim, eu acho que é um bocado, porque. minha habituação. E vamos ser sinceros, quem está na vanguarda do hard enduro são as marcas europeias, Sim, principalmente o grupo KTM. E tendo eles a moto 2 tempos, eu acho que eles também nunca se focaram muito, fizeram esses testes e essas experiências no campeonato inglês com os pilotos que tinham, mas acho que eles nunca, não devem ter ainda dito, agora é com 4 tempos. sim, sim, E sim, sim, desenvolver a sim. moto para isso. Eles têm a 2 tempos, toda a gente gosta das motas a 2 tempos, é uma moto Fácil, que fácil de conduzir. antigamente era impossível conduzir quando Sim, abria a válvula e não sei o quê, agora são motas super, super dóceis, sim, sim. com baixas, com alto, com tudo. É uma moto a 4 tempos, mas é a 2 tempos, Sim, só tem sim, menos sim. inércia de motor. E, e pronto, eu acho que quando eles quiserem realmente, ou se realmente a norma Euro 5 mais ou Euro 6 que proíba realmente motos a 2 tempos, elas não consigam passar nas emissões, aí sim, Eles vão se se calhar vamos dedicar, ver sim. uma evolução nas motas ou 4 tempos ou elétricas. O Squarna também vai lançar agora uma moto elétrica. Pelas fotos parece assim um bocado tipo a Freeride de versão Sim. Husqvarna, mas parecia-me ter rodas diferentes da Freeride, ou pelo menos os travões. Não sei, não sei se é a primeira vez, mas desde há muitos anos já não vão ao EICMA, É verdade. por isso vão ao EICMA este ano. São capazes de. A crise que toda a gente fala, realmente houve um problema nas contas, mas estão a ser feitas coisas para tentar resolver. Ir ao EICMA não fica barato. Não, é logo eles. Mas eles sentem que há novidades para lá expor, tanto é a parte da mobilidade elétrica nos Husqvarna, motos elétricas para os pequenos, essa nova moto elétrica, a transmissão automática Automática. manual nas KTMs, eles têm coisas que acham interessantes levar ao EICMA e vamos ver, se calhar as motas elétricas ficam mais na moda que as 4 tempos para par de enduro, porque a moto Talvez. elétrica as emissões têm controlado, né? Sim. Tens o problema E a de. autonomia não é tão crítica para os amadores. Poderá Depende, não ser. depende. Tipo, se quiseres ir a Miranda de Douro, né? Já não podes. Sim, não, não, mas eu estou a dizer a área de enduro. Sim, ar de A área de enduro. enduro, uma manhã, um gajo fica. Sim, eu Quantos lembro-me que nós? alguém em Valongo disse: o meu depósito está para 2 voltas. E tem tipo aí 1 litro de gasolina na Ah, moto. Por isso, tens esse problema também, não é? A autonomia em ar de enduro, em passeio de fim de semana em que sobes a traileira, em que a moto está mais tempo desligada que é ligada, verdade, é é bom, verdade. mas só que quando estás a andar, e Em principalmente corrida, em sim. ritmo de prova, quando às vezes não conheces, faz um ou outro erro, tens que acelerar mais para tentar safar esse erro, as motas gastam e gastará a bateria também, mas Sim, também é eu acho verdade. que o elétrico, onde se me dissessem, escolhe uma moto elétrica ou onde é que trocarias a tua moto a gasolina por uma elétrica era no trial. Isso trocava ontem. Tipo, E meu no sonho. Super Enduro, não trocavas? Mas, Porque, surpresa, surpresa, soube-se hoje que motas elétricas sim, vão entrar no eu já Campeonato tinha dito, Mundial. já sabia dessa informação. E eles vão conseguir correr no Mundial. Eles, a Stark, neste caso. Eh, A não ser que haja mais algum fabricante de motas elétricas que entre. sim, duvido que algum esteja Tão avançado como tão a Stark. avançado Ou como a pelo menos Stark. com um line-up tão forte como a Stark também.
Não sei se queres abordar outro tema, ou então, Adoraria, mas não tem bateria na pois, máquina. dados os nossos problemas técnicos desta vez, vamos ter que concluir o episódio um bocadinho mais cedo, talvez. Habituámos-vos a 1 horas e tal. 1 hora e É, tá, tal. 1h08. É, pronto, então não está mal também. E vamos ver se agora nas próximas semanas, mesmo com as corridas que o Diogo tem, tipo, tentar encadear novamente com um ritmo um bocadinho mais constante, tipo um episódio a cada 2 semanas, algo assim do género. E pronto, também vamos ver se entretanto temos mais novidades relativamente ao podcast, talvez outros parceiros ou outras coisinhas mais interessantes para vos pôr a par. E pronto, pessoal, espero que tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar comentários no vídeo sobre os tópicos que nós abordamos. Vocês têm sido incansáveis nessa questão, por isso, por favor, continuem a dar-nos imensa motivação e, entretanto, também deixaremos mais perguntas nas redes sociais para vocês poderem deixar as vossas perguntas e questões e tópicos que queiram abordar. Por isso, pessoal, muito obrigado. Até ao próximo. Até logo. Até logo.